Olá, pessoal, uma ótima tarde para vocês. Eu sou Geise Oliver e estamos recebendo hoje no estúdio virtual da Rádio Ativa FM a Regina Ramos, ela que é psicóloga, especialista em resiliência, que é o assunto do dia hoje que a gente vai falar, que é sobre resiliência. Boa tarde, Regina, tudo bem? Oi, Geise, boa tarde a todos que estão aqui conosco, cada um que está nos ouvindo, e muito obrigada pelo convite. A gente que Eu fiquei muito agradece feliz. de te receber. Regina, além de psicóloga, o que mais você é? Onde você trabalha? Então, eu me formei em psicologia e me especializei há 12 anos. Eu trabalho na Escola Paulista de Medicina com um grupo de médicos na área de pesquisa e docência também, eu dou aula também, né? Mas com esse tema da resiliência. É um tema que hoje é. Oi? Quer que eu retome? Vamos lá? Vamos retomar? Alguém quer ouvir nossa conversa? Vamos lá. Posso falar? Só um minutinho, Regina. Tá. Nossa, a equipe técnica está aqui. Tudo bem. Vamos lá, Regina. Vamos. Então, deixa eu retomar. Vamos começar novamente. Tá bom. Resiliência é isso, tá vendo? O tema acontece essas coisas. Vamos lá. Vamos começar. A gente está aqui com a Regina, mais uma vez, ela é psicóloga e está falando um pouquinho para a gente sobre a formação dela e sobre o que ela faz além de ser psicóloga, que ela trabalha com muitas coisas, mas ela é especialista realmente em resiliência. Bom, pessoal, boa tarde novamente. Mas minha formação é em psicologia, só que há 14 anos eu trabalho na Escola Paulista de Medicina com um grupo de médicos pesquisando esse tema. A resiliência, a gestão do estresse, a qualidade de vida. E eu levo todo esse meu trabalho para. Eu dou aula também, né? Sou docente na Escola Paulista, mas eu levo esse trabalho para empresas também. Então, eu trabalho com treinamentos em empresas para trabalhar essa parte de gestão do emocional, qualidade de vida, que hoje, desde o ano passado, é um tema que é muito abordado, por isso que a gente está até conversando hoje, né, Gei? Mas Sim. Muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito, muito feliz. A gente que agradece te receber. Então já vamos começar com a pergunta de $1 milhão. O que significa resiliência? Que está todo mundo falando disso e muita gente ainda não sabe o que é resiliência. Então, Geise, esse é um termo, né, a resiliência, por isso que eu estudo, sou apaixonada, além de eu estudar, eu sou apaixonada porque, assim, é um termo antigo, ele vem da física, que quer dizer resilir, que é saltar novamente. E o que aconteceu? Né? Um tempo atrás, eles pesquisaram na área da física alguns materiais e viram que alguns materiais não se deformavam em altas doses de estresse, de temperatura e pressão. E aí criou-se o termo resiliência. Só que aí ele vem para a psicologia. Então, ou seja, a capacidade que nós temos de retornar a um estado original sem se deformar. E aí ele caminha e chega ao ser humano, que significa o quê? Que nós também podemos, sim, passar por situações difíceis, de adversidade, que todos nós passamos, né? Ainda mais agora com a pandemia, sim. E sairmos disso tudo, não só sair da situação, mas a gente pode também sair fortalecido, com um novo aprendizado disso. Tá? Então, a resiliência quer dizer a capacidade que se tem, tanto os materiais quanto nós, seres humanos, de passarmos por uma situação e sairmos dela sem nos deformarmos. Que no nosso caso, o que significa? Ficar doente. Né? Ela está muito ligada, olha que legal, a questão do estresse, você gerir o estresse, não adoecer. Sim. Em termos gerais, né? Esse é o significado, porque agora todo mundo fala, né? Como você começou a entrevista. A resiliência aqui, resiliência, mas poucas pessoas têm a noção de como ela está dentro da gente, que é um recurso que você tem para te ajudar a lidar com o estresse, lidar com a adversidade, lidar com mudança, lidar com pandemia, lidar com qualquer coisa. É isso que a gente vai abordar aqui hoje. E é até por isso que está sendo extremamente, todo lugar, a hashtag resiliência ficou famosa. Você precisa ser mais resiliente. É por conta desse período. Como que isso se aplica, Regina? A gente está na pandemia,
E aonde que de fato, assim, para ficar claro, para qualquer um entender que a resiliência está entrando na vida dessas pessoas nesse período que a gente está? Então, por que ela é tão falada hoje, né? Porque, olha só, resiliência tem a ver com pressão, né? Vem, da onde veio que eu estava explicando, de situações de pressão. No aspecto emocional, é você lidar com o estresse. Bom, adversidade, gente, todos nós temos, tá? Não tem um ser humano que não tenha uma fase da vida ou outra que passe por adversidade, por dificuldades, por problemas. Com pandemia, isso se potencializou. Eu não vou falar tudo que a pandemia trouxe, todo mundo sabe, está vivenciando, tudo isso, que ela virou todo mundo de ponta cabeça. Então, nós fomos muito mais exigidos pela vida, né, de saber lidar com estresse, com mudança, com uma pressão imensa na vida pessoal e profissional, né, porque a única certeza que a gente tem é que as coisas mudam. Então, a resiliência, por que ela está sendo tão falada? Porque é uma capacidade que a gente tem, todos nós temos, tá? Muitas vezes a gente desconhece, isso que é importante ficar claro, que é como que uma força que você tem dentro de você para lidar com o estresse. Porque quanto mais você for resiliente, souber lidar com o seu emocional, com as emoções, mais blindado diante de qualquer estresse da vida você vai estar. Então, eu falo, na pandemia, dá para mudar a pandemia? Hoje não, o mundo tem pandemia. Como você está lidando com essa situação, que é a questão. A forma que você encara isso. Porque muitas vezes a gente acha, né, que o problema vai só nos enfraquecer, que é muito difícil, mas, na verdade, se você tiver um olhar positivo para tudo que você passa como um ganho e um aprendizado, você sai fortalecido. Por isso que é um tema tão legal, que eu tenho... Você vê, eu já trabalho há 14 anos com isso, tentando levar isso para as pessoas, para acordar em relação a isso. E como que a gente faz para se tornar? Como que a gente fortalece o nosso emocional para a gente poder se tornar uma pessoa mais resiliente? Ou é uma coisa que a gente. Resiliência já existe dentro da gente, de qualquer pessoa? Às vezes me perguntam, você nasce com uma carga de resiliência? Bom, a gente nasce com potencial para desenvolver, que nem criatividade, outras coisas da vida. Aí eu falo, você tem uma família que é resiliente, que tem um olhar positivo para a vida, isso facilita. Mas o que é mais importante, falando de um adulto, por exemplo, né, é você olhar para dentro, Geise. A resiliência está extremamente relacionada com o autoconhecimento. Eu sempre falo, gente, o que é o maior problema? As pessoas não percebem isso, tá? Que a resiliência, eu falo que é uma força mesmo, está dentro de você e está ligado ao que? Você se conhecer, a como você lida com as suas emoções, sentimentos e pensamentos, e como que você olha para a vida, tá? Então, você pode se tornar uma pessoa mais resiliente como? Primeira coisa, tendo a certeza, né, de que mudança sempre tem na vida. Nós tivemos, temos e teremos. Segunda coisa, não se colocar na posição de vítima, porque a tendência das pessoas é porque comigo, só comigo, na pandemia nem dá para falar isso, né? Porque é comigo e com o mundo inteiro. Sim. Mas assim, se colocar numa postura de vítima, de injustiçado, porque isso você não vai conseguir fazer o que você tem que fazer para sair da situação, tá? E aonde que está a chave de tudo? É no seu autoconhecimento. E eu vou fazer uma pergunta até para você, tá? Se você olhar para a sua biografia, para a sua história de vida, e eu falar, Geise, você não passou por algum momento difícil? Você vai refletir, e eu faço a pergunta para cada ouvinte. Você passou, com certeza, né? Por um momento, cada um passa numa fase e tal, agora todo mundo está meio que passando junto. Pode olhar hoje como você é forte e desenvolveu essa força em função do que você passou. Tá? Eu faço esse trabalho com as pessoas, mostrando isso, falar, olha, e as pessoas falam, nossa, eu não sabia que eu era tão forte, que eu era resiliente. Isso que é legal você perceber. Você falar, não, eu passei por aquilo, foi difícil, e o que eu aprendi? Às vezes você não aprende, né? Às vezes também não aprende, aí a vida te traz de volta. Aí você fica doente. Então, a gente tem que passar por tudo com um olhar de aprendizado para se desenvolver, para fazer um autodesenvolvimento. Você está conseguindo perceber como é ligada com o aspecto emocional, com a saúde mental? Está dando para perceber?
Sim, e é até aí que eu queria chegar. Como, aonde, que ponto que está ligado tudo isso? A tal da resiliência com o nosso emocional e também com a saúde mental, que inclusive agora setembro é o mês de cuidado com a saúde mental, né? Então já inclui tudo Setembro isso Amarelo. junto. Então, olha, que nem eu estava te falando, eu estudo muito as pesquisas, as escalas de mapeamento, a gente tem escala que mapeia a sua resiliência. E o que eu tenho observado nos artigos, nas pesquisas, desses anos todos de estudo? Que a resiliência, tudo que se fala de resiliência é ligado à questão de você lidar com o estresse. Primeira coisa, tá? Como você lida com o estresse. Aí a segunda coisa, como você lida com o estresse tem a ver com como você gerencia o seu emocional. Quando eu estou falando gerenciar o seu emocional, eu estou falando assim, Geise, como você conhece suas emoções? Você conhece seus sentimentos? Né? Você conhece os seus pensamentos? Porque a gente vive esse mundo com um monte de informação, tá? Que a gente muitas vezes não tem esse controle legal. Por que a pessoa fala, perdi o controle? Você vê um monte de gente fora da casinha, assim, emocionalmente falando. Sim. E agora, sem falar, como você falou, com problemas enormes de saúde mental. Né? Porque a pandemia vai passar vacina, mas a questão da saúde mental potencializou. A palavra mais buscada no Google hoje são transtornos mentais. O Brasil é o primeiro lugar em ansiedade no mundo, o terceiro em depressão, o primeiro país da América Latina. O brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. Então, você está vendo como é muito importante as pessoas investirem no autoconhecimento. Tá? Porque, assim, a gente é frágil, o ser humano tem fragilidade, vulnerabilidade, e já que você falou no setembro, nessa questão da saúde mental, a gente tem que pedir ajuda quando a gente precisar também. Ninguém é super-homem, né? As pessoas, às vezes, não... E esse tema, de um ano para cá, saiu, ele tem sido falado do mesmo jeito que sustentabilidade, diversidade nas empresas. Então, ela está ligada, né, respondendo sua pergunta, à questão da saúde mental, por quê? Porque a resiliência, quanto mais você faz essa gestão legal dentro de você, quanto mais você se conhece, fala, olha, eu percebo que eu tenho essa reação, eu percebo que eu perco o controle aqui, quanto mais você vai se conhecendo, mais você se blinda do estresse e mais você sai mais rápido da situação. Eu falo que a resiliência, ela é muito importante porque ela te ajuda a sair mais rápido da situação. Você faz o que tem que ser feito, você não fica patinando, você não fica, se isso, se aquilo, e você busca recurso dentro de você e fora para sair, isso é muito importante. Então, ela no campo da psicologia, ela é extremamente ligada a essa questão da sua gestão do seu próprio emocional. E é um grande desafio no momento, né? Lidar com essa gestão de si mesmo, porque às vezes a gente acha que tá tudo bem e de repente algo dá um gatilho e já não tá nada tão bem assim. Exatamente. E até porque, né, a gente tem muita influência hoje de informações negativas. Né? Você vê, a gente tem um bombardeamento, além de ter que mudou tudo, um bombardeamento de informações que não são legais, que fica mal. Então, se você não tiver um filtro, se você for esponja, você vai ficar mal. E a tendência é você ficar doente fisicamente, porque a gente só fica doente fisicamente quando a gente não deu conta no emocional. Aí vai para a nossa vitalidade, para a nossa imunologia, e aí você acaba ficando com uma doença física. Então, ela está até ligada com a questão da saúde física, com a sua imunologia, tá? Então, é muito importante ficar claro assim, falar, mas como que eu vou? Cadê minha resiliência? Onde está minha resiliência? Está dentro de você. Aonde? No seu autoconhecimento, tá? Em você poder usar essa força interna para superar a adversidade e sair fortalecido dela. Das situações difíceis. E como que a gente lida com isso, tanto na vida profissional quanto na pessoal? A desvalorização, a insegurança. As pessoas têm se tornado muito mais inseguras, né? Sim, sim. Tanto é que os números, os casos, né, de síndrome de pânico, de tudo, né, de burnout, que é quando você já não aguenta mais a questão do trabalho, se potencializaram, já eram imensos, tá? Antes da pandemia, mas agora mais do que nunca,
isso se potencializou, né? Ficou de um jeito assim bem difícil para todos. Tá? Então, o que eu falo que é o mais importante, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, a forma que você faz a gestão é o que vai fazer como você se relaciona com o mundo externo. Né? Eu falo, não dá para separar só pessoal como no profissional. Eu trabalho com empresa, eu trabalho com as pessoas, e eu falo, gente, o caminho é você, tá? Aprender a mapear o seu mundo interno. Quanto mais você souber como é esse mapa interno, melhor você vai conseguir mapear, pisar no mundo externo. Né? Nós temos até um termo, que não sei se vocês já ouviram falar, que é o mundo VUCA, né? A gente trabalha muito isso em organização, que é o quê? É um termo que vem do exército americano, que era como se estivesse indo para a guerra, né? Que é o nosso mundo atual hoje. É volátil, é incerto, é complexo, é ambíguo. Então, a gente tem que ir como um campo de guerra minado, que você tem que ir desviando, não é? No trabalho também não é assim, não é tudo mil maravilhas, né? A vida da gente é assim. Então, é o que eu sempre falo nos treinamentos, falo, pessoal, conheça bem dentro, domine o seu mundo, que nem aquele livro Arte da Guerra, né? Ele fala isso, que aí você pode, em qualquer campo minado, que você vai estar mais bem preparado. É essa questão desse autoconhecimento, de perceber o que você filtra, com o que você se abastece no dia a dia, se são pensamentos positivos ou negativos. Né? Você pode escolher, você tem o livre-arbítrio de selecionar. Né? Você fala, não, que nem eu parei de assistir televisão faz um tempão aqui por causa das notícias, e eu optei por me abastecer com coisa mais saudável. Então, isso também, Geise, é uma coisa muito importante das pessoas perceberem a importância da gente fazer o que é bom para a gente. Seja ter uma horta, seja você fazer meditação, que é muito importante. A meditação hoje é um tema que é extremamente, até legal você poder levar, empresas trabalham com isso, as pessoas fazem um bem danado. Mas tudo que fizer bem para você é caminhada, é o que seja, reabastece, né, te dá energia para seguir no dia seguinte com os desafios que você tem. Porque desafio faz parte, gente. Eu falo, a vida não vai ficar mais boazinha, você que fica mais forte, né? A gente que vai ficando mais forte. Pode ver. Aí você passa por uma situação difícil, você aprende, vem uma outra, você fala, não, eu passei por aquela, eu já passei por isso, eu sei que eu saí dessa, tá? Sempre, uma outra dica importante é com um olhar positivo, tá? Eu sempre falo isso. No começo da pandemia, eu fiz vários trabalhos, tenho feito, né, com grupos, que eu falava, gente, se imagine daqui um ano. Daqui um ano, não é você negar os problemas, tá aí, tudo que a gente sabe, não vou precisar falar da pandemia. Porém, se você tiver um olhar positivo, você fala, não, eu vou conseguir, não é negar o que você está passando, isso ajuda demais, tá? Ter fé, ter esperança, né? A esperança, a palavra vem do verbo esperançar, que é não desistir, tá? Não é do verbo esperar, você sentar e ficar esperando, não. Esperança vem do verbo esperançar, de ir atrás, não desistir. O que você fala? Ai, tô desesperado. Você perdeu a esperança. E a gente nunca pode perder a esperança, né? Então, até a resiliência está ligado com isso, com você ter essa fé, essa esperança, né, de que vai melhorar, de que o seu amanhã vai ser melhor. Isso ajuda muito, porque aí você vai buscar coisa que vai fazer ele melhor, não é? Exatamente. E como que a gente faz, Gina? Assim, a gente, todo dia, né, tanto no trabalho quanto em casa, todo mundo passa por algum estresse, por alguma ansiedade. Como que a gente lida com esse estresse, com essa ansiedade, essa pressão e esses desafios todos de forma resiliente? Porque não é fácil você não explodir e querer jogar tudo pro ar. Então, você está falando, né? É que nem eu falo, explodir, eu sempre já me fizeram uma pergunta outro dia, essa pergunta aí, né? Que estavam associando a questão da atividade física, que ela ajudava, que nem uma panela de pressão, para a válvula não explodir. Né? E é o que eu falo, que eu acabei de falar, a válvula da panela de pressão vai te ajudando a ter o escape. Se você não deixa escapar, você explode. Mas voltando para a sua pergunta, como eu faço no meu dia a dia, que eu tenho estresse, é de filho, né? Home office a gente vê, é de tudo, questão financeira, sempre vai ter. Sempre vai ter.
Agora, se você encara isso, primeira coisa, né, que faz parte da vida, como eu falei para você, a diversidade faz parte da vida, a gente vai ter, tá? Mas uma coisa que eu gostaria que vocês lembrassem, assim, que sempre nós temos recurso dentro de nós e fora para sair disso. Quando eu comecei falando, gente, não se coloque na posição de vítima, por quê? Quando você se coloca, isso tem a ver com pesquisa nos campos de concentração, tá? Que é a base do meu trabalho, e em especial essa pesquisa, né? O doutor Antonovski fez, ele viu que as mulheres que reconstruíam a vida não adoeciam. Ele falou, por quê? Porque elas tinham duas características, não se punham na posição de vítima e tinham um olhar positivo para a vida, tá? E depois elas tentavam, elas compreendiam, mas elas usavam todos os recursos que elas tinham dentro dela e fora. Vou dar um exemplo prático. Eu sou demitida, fui demitida hoje. Eu posso chegar, não, vou ficar chateada, vou ver no que eu falhei, o que eu posso melhorar. Porém, eu posso entrar numa, tá muito mal e falar só comigo. Isso acontece comigo. Porque comigo, ou eu posso respirar, que a respiração sempre é muito importante, tá? Quando você fala do autocontrole, ter resiliência, gente, tá feio o negócio, respira. Depois posso até ensinar uma respiração quadrada, que é muito usada em yoga, que é muito legal, tá? A respiração é base, porque, por exemplo, a pessoa tem síndrome de pânico? Porque ela trava o emocional. Mas voltando. Então, você tem que usar recurso dentro de você, que a gente tem, e fora. Ah, fui demitida, o que eu vou fazer amanhã? Eu vou refazer meu currículo. Eu vou refazer meu currículo, eu vou fazer caminhada para não ficar mal, eu vou ligar para minha amiga que trabalha numa consultoria para me ajudar uma recolocação, tá vendo? Eu tenho recurso dentro. Ah, tá bom, que área que eu acho que eu não sou boa no meu profissional? Ah, em cálculo, tá bom, precisava usar isso, não era boa. Vou fazer um curso, nem que seja online, gratuito. Mas você está vendo que eu estou buscando tudo que eu posso fazer dentro de mim e vou pedir ajuda fora. E já que nós estamos falando no setembro, né, último dia de setembro, é muito importante também a gente divulgar, gente, que as pessoas peçam ajuda. Porque, assim, cada vez mais esses casos, né, de doença mental estão imensos, tá? Estão imensos. Pra você ter uma noção, no começo da pandemia, a busca no Google, o que era mais buscado era insônia. No final, era transtorno mental. Todo mundo já não estava dando conta. Imagina, agora já se passou mais um ano. Então, é muito importante as pessoas lembrarem de pedir ajuda, tá? São os dois polos, eu acho, né, Regina? É as pessoas saberem pedir e saberem dar ajuda, que isso é um fator muito importante também, né? É as pessoas saberem a hora de ajudar. Sim, sim, e está atento para que hoje tudo. Você tem uma noção, estou trabalhando em empresa, treinando líderes já para perceber o que está acontecendo quando a equipe não está bem. Porque tem síndrome de pânico, tem casos de depressão, de afastamento, isso está muito sério, tá? E a gente tem que se cuidar antes, não esperar chegar, porque às vezes você acha que você dá conta. Gente, se alterou muito o ritmo, tá? Ou dorme muito, ou dorme pouco. Ou come muito, ou come pouco. E um sinal grande. A pessoa gostava de fazer algumas coisas e parou de perder, sabe? Perdeu o sentido, aquilo que você gostava. Eu adorava caminhar, nem isso me motiva mais. É sinal, e não durou só um dia, dois, já está vindo. Isso já é um sinal que não está legal. Precisa buscar ajuda, precisa. Às vezes precisa de medicação. Eu não sou super a favor, né? Mas às vezes precisa medicar para o negócio não ficar mais sério. Não ficar mais sério. É uma coisa que você está triste. Ah, hoje eu estou triste. Outra coisa, essa tristeza está durando já um mês. Espera aí. Não é? A tristeza se tem uma coisa que aconteceu. Então, a gente tem que estar atenta, e às vezes até na equipe. Né? Eu trabalho muito isso, você está atenta. As empresas de um ano para cá estão super ligadas em relação a isso, as pessoas, porque os afastamentos, né, em função das doenças mentais, têm se potencializado Como que a imensamente. gente se porta, Regina, com um colega de trabalho, às vezes, ou com algum amigo? Qual que é o outro lado? Como que alguém que vê alguém que parece que não tá muito legal, porque às vezes a própria pessoa não identifica, mas alguém próximo identifica que não tá algo legal com ela. Que a Sim, pessoa faz pra... eu acho que você mostrar que você está ao lado, que você está aqui para ajudar, porque às vezes as pessoas até, né, por exemplo, no caso de depressão, a pessoa se fecha, ela nem quer contato, mas assim,
Eu acho que sempre você falar, olha, eu estou aqui para te ajudar, o que você precisar, tá? Eu estou percebendo que você mudou no seu grau de intimidade e tal, mas eu estou aqui para te ajudar. E vai tentando fazer a pessoa se abrir para você poder ajudar, né? Nesse sentido, isso é muito importante. Porque às vezes as pessoas também não sabem lidar com isso, às vezes acham que, só tá mal. Antigamente era muito falado que é frescura, que todas essas doenças, esses transtornos mentais, assim, que falava, isso é frescura, isso davam outros motivos, não levavam a sério. E a pandemia veio para mostrar que é algo extremamente sério, que tem sim que dar atenção, que é algo que tem que ser cuidado. Sem dúvida, não só a pandemia, como você viu nas Olimpíadas, né? Nunca nós tivemos uma Olimpíada que em tantos atletas se expressaram e falaram, eu não vou competir porque eu não estou com a minha saúde mental legal. Sim. Tá? Então, só para você ter noção, em 2019, o Fórum Econômico Mundial, tá, que tem essa reunião que mapeia todas as profissões do futuro, as competências, já tinha sinalizado, antes da pandemia, que os transtornos mentais eram um risco para a economia mundial, tá, para o mundo organizacional, em 2019. Aí vem a pandemia, tá? Então, assim, é imenso, é imenso. E o que eu acho que foi um dos lados positivos da pandemia? Que não dá para ser um tema que não é discutido mais de forma tão aberta, né? Que nem a sustentabilidade, que nem a diversidade. E olha uma coisa legal que aconteceu, né? Como a pandemia mexeu com todos, né? Com as pessoas, com as empresas, e em questão da responsabilidade social, porque o que foi mostrado? Que a gente não é sozinho, não é nada. Né? A gente viu na pandemia que a gente precisa do outro, que a gente. Né? Então, as empresas, principalmente, viram que elas tinham que ajudar. Milhões de empresas investiram, né, para ajudar todo mundo. E o que aconteceu? Que essa questão, né, de estar ligada, tem até uma sigla que fala ASG, que está ligada às questões do ambiente, às questões sociais, por exemplo, numa empresa, como a empresa cuida dos funcionários, a questão da gestão, se é transparente, essas empresas do ano passado valorizaram horrores. Tá? Então, não foi, você entende? Por quê? Falaram, gente, daqui para frente, no pós-pandemia, tá? Não dá mais para ter um olhar só de lucro, só individualizado, que não considere o outro, que não tenha esse olhar atento para o ser humano, para a equipe, tudo isso mais. Mas eu quero, antes da gente finalizar depois, que nós ainda temos um tempo, né? Eu dar algumas dicas, tem umas dicas e uns segredos da resiliência, tá? Para as pessoas lembrarem, mas você me finaliza no finalzinho, eu falo isso. Sim. Vou esperar você conduzir. E dentro da família, a gente consegue ensinar ou incentivar, talvez seja a palavra, para os nossos filhos ou para os pais, para quem convive com a gente consegue ensinar essa resiliência, principalmente eu acho que para os filhos, talvez, crianças, né, jovens. Sim, olha, assim, é muito interessante porque as pesquisas que vêm lá de trás, quando começaram a pesquisar resiliência, uma base muito forte veio de pesquisas com criança, tá? A doutora Edith Goldberg. E aí depois caminha para a psicologia positiva, né? A psicologia positiva tem uma ligação muito forte com a resiliência. O que é psicologia positiva? É você olhar para os aspectos positivos da vida. Então, tem um autor, por exemplo, que se chama Mark Seligman, que veio depois nas pesquisas, que ele fala assim, olha, vamos olhar para o que é saudável no ser humano? Já tem doença, já tem tudo, ele mapeou essas forças, tá? Então, quando você perguntou das crianças da família, as primeiras pesquisas mostraram o quê? A doutora Edith, que quando ela trabalhou com as crianças no sentido de falar assim, olha, você pode, você consegue, com um olhar positivo, daí que vem a psicologia positiva, essas crianças conseguiam, tá? Então, não é você, eu falo no adulto, não é você falar assim, eu vou ter uma casa amanhã, você vai ter a casa, não é isso, mas ela assim, não, eu vou conseguir. Esse tipo de pensamento positivo ajuda muito. Tá? E eu falo, se a família tem um olhar positivo e até enfrentar as dificuldades, isso é muito legal nos grupos que eu faço, porque quando eles compartilham um momento da vida que foi difícil hoje, como adulto, e eles falam, nossa, quando eu fui criança, por exemplo, vou citar um exemplo de um caso, um desses participantes tinha perdido o pai pequenininho. Ele era o filho mais velho e o pai, ele tinha perdido o pai com 8 aninhos.
E ele se sentiu tão responsável na parte da carreira dele que ele fez assim, ó, ele chegou a uma alta gerência e ele fala, Regina, eu sei que hoje eu cheguei aqui pela perda do meu pai. Eu me tornei uma pessoa mais forte, não é que eu gostei da perda, mas eu sou grato à minha vida pelo que eu me tornei com aquela perda. A Você entende o forma que eu como falo? lidou, né, com a situação. Isso. Então, os pais podem ensinar como as crianças. Eu falo desde o dia que, por exemplo, está andando em motoquinha. Se ele cai da motoquinha, você pode falar assim para o seu filho. Ai, tadinho, bate na motoquinha. Olha o que ela fez com você. A motoquinha é culpada, né? Sim. Não, ou você fala, filho, você caiu da motoquinha, a mamãe está aqui. Já já você vai aprender a andar na bike, Levanta e vai de novo. e vai. Depois no carro você dá uma ralada. Mas você está entendendo o que, que é você fazer a transformação? Porque Sim. senão, Geise, chega no consultório, isso acontece, com 50 anos, eu não dirijo. Por quê? Porque eu caí da motoquinha. Você está entendendo? Sim. E isso com várias situações, né? Então, o ser humano precisa de autodesenvolvimento. E quando que a gente desenvolve muito são nas crises. Né? Então, esse olhar para a vida, a família ajuda muito, sim. Então, é como a gente olha, né? Como a gente enfrenta a dificuldade. E eu ouço depoimentos incríveis que a família inteira superou junto. Tipo assim, pai perdeu o emprego, né? E aí todos tiveram que trabalhar. São histórias lindas. Porque o mais bonito do meu trabalho, né? Eu fico até emocionada, porque realmente as pessoas olharem para a própria biografia, que é a sua história de vida, né? Tudo que você passou, e olhar para isso até com gratidão e falar, nossa, eu não tive o que eu quis, mas eu tive o que a vida né, me deu, e foi possível, mesmo os pais né, fizeram possível, talvez, mas eu consegui me tornar um ser humano melhor por tudo que eu passei. Aí é legal, né? Muitas vezes a gente não se torna. Muitas vezes a gente chega numa idade adulta muito magoado, com muito peso na vida, então, são transformações que a gente tem que ir fazendo. E aí a resiliência entra te ajudando a falar, caramba, eu vou superar, eu vou passar. Então, é importante para os pais né, serem exemplos. Não os pais, os líderes também. Um líder, por exemplo, o quanto que ele ensina para a equipe, né? Ó, na dificuldade, a gente vai passar por uma pandemia, por exemplo, ano passado, né? Se a gente tivesse feito, eu fiz muita trabalho ano passado, eu falava para o pessoal, e o ano que vem, como estaremos? Sempre levando para o futuro, né? Sim. E o líder tem uma função importante, porque se ele não tiver esse olhar estratégico lá na frente, para ver o grande, ele fica só olhando o pequenininho com a equipe e só o obstáculo. Não, a gente tem que olhar para o objetivo, onde eu quero chegar. Né? O obstáculo faz parte, oportunidade, né? Sim. Era justamente isso que eu queria te perguntar. Como que dentro das empresas, né, do lado profissional agora, como que as organizações, as empresas, como que elas podem auxiliar, os líderes podem auxiliar as suas equipes e como também a equipe pode, talvez, auxiliar o líder, né? Então, eu falo assim, a liderança tem um papel muito importante, né? Porque ele tem que atuar na estratégia da empresa. Hoje, você tem noção, a saúde mental faz parte da parte de estratégia da empresa. A Ambev, por exemplo, tem uma diretora, novos cargos foram criados só de saúde mental. Isso aconteceu no ano da pandemia, tá? Não tinha isso. Como viram que esse tema? Então, isso foi para uma parte da estratégia. Então, o que, que o líder tem que fazer? Ele tem que ter esse olhar estratégico dentro da empresa, onde queremos chegar, e ao mesmo tempo, gente, isso é muito importante, você até falou isso, o cuidado com a empresa, com o colaborador. E ter cuidado com o colaborador não é que você vai passar a mão na cabeça e falar não tem que entregar resultado. Não, gente, não é isso. Tá? A empresa existe para ter resultado. Eu Sim. falo sempre. E o pessoal às vezes confunde. O colaborador fala, hoje eu estou triste, me dá 3 dias. Essa queixa chega. Chega, não é assim, pera. Mas o líder tem que ter um cuidado com a equipe. Por quê? Porque isso significa melhor performance, tá? Melhor engajamento. Tá? Isso tem pesquisa que mostra, tem os dados que mostram isso, tá? Da Gallup, OMS, tudo. Ou seja, quanto mais você se sentir cuidado né, pelo seu líder, melhor vai ser o seu resultado. E as empresas viram isso muito em função de um ano para cá, né? Já tinha isso, mas de um ano para cá, sim, foi muito, muito grande tudo isso, né? Muito intenso. Mas
é legal perceber toda essa mudança que teve, né, de um ano para cá em relação a esse tema, né, que é cuidar do emocional das pessoas, a gente poder começar a falar disso, e vai muito mais, a tendência é aumentar muito mais isso. Dentro das empresas tem estigma, né, que nem você falou. Por que tem estigma? Porque antigamente a gente achava que quem tivesse a doença mental tinha que ser afastado em hospício, lembra? E é o que eu falo, se você falar aí no seu emprego, eu vou ortopedista, vou cardiologista, tudo bem, fala que vai ao psiquiatra, fala, não é igual. Estou numa entrevista de emprego, eu falo, eu fraturei meu pé, tá bom, vai ficar de gesso quanto? Um mês? Ok, fala que você está com depressão, não vai ser admitido. Então tem muito. Eu trabalho muito com liderança e eu já vi o quanto essa liderança tem que mudar. Não é que assim é legal mudar, tem que mudar. É a tendência das organizações, entende? E qual que é a frase no meio dessa dificuldade toda? Qual que é a frase que define a resiliência? O que representa a resiliência em meio dessas dificuldades todas? Tá, então antes de falar a frase, eu vou te falar as dicas que eu queria falar, assim, para o pessoal lembrar, tá? Então, assim, eu acho que tem 3 segredos, tá? Que são da resiliência, que, assim, gente, segredo que agora não vai ser mais, né? Estou contando para todo mundo. Mas, primeiro, lembrar sempre que a diversidade não discrimina, tá? Então, você está passando como todo mundo passa, é um dos segredos. E segundo, e medo também não. A gente, às vezes, tem medo, só que o medo não pode ser maior do que a gente. Você tem que pôr ele no seu colo e falar, vem cá, vamos conversar, tá? Eu falo, não pode ser um leão, tem que ser um gatinho que você pega no colo. Segunda coisa, segundo segredo, gente, você perceber aonde você coloca a sua energia. Se em coisas que você pode mudar ou em coisas que você não pode. Porque a gente perde muito tempo colocando energia no que você não pode mudar. Ou em pessoas que não vão mudar. Não, você está jogando energia fora. Tá? E o terceiro segredo é assim, gente, você falar assim, isso me machuca ou me faz bem? Em inglês é does it hurt me or does it help me? Peraí, o que eu estou fazendo está me machucando, então eu não estou sendo resiliente. Isso é uma coisa, tá? Então são os 3 segredos. Agora eu vou contar os 3 P's, que as pessoas lembram, eu gosto muito quando eu falo isso, depois eu falo a frase. Os 3 P's vêm da psicologia positiva, que é do Dr. Mark Seligman, que eu contei, que ele trabalha muito com os seus aspectos positivos para lidar, né? Ele é um dos bem influentes na resiliência, e ele fala que nós temos 3 P's para lembrar para sermos resilientes. Primeiro, permanência. Lembrar que todos os problemas passam com o tempo. Nós temos problemas, mas os problemas passam. Nenhum vai durar para sempre, gente. Tá? Então, é a questão da permanência. Passa, uma hora passa. A outra coisa que ele fala é a permeabilidade. Você lembrar que, às vezes, uma área da sua vida está mal, tudo está ruim? Não. A pessoa chega e fala, Regina, isso está ruim. Eu falo, mas está tudo ruim na sua vida? Não é que nem a fatia do bolo que você passa chantilly em tudo, não. Essa fatia não está legal. Bom, se tudo estiver ruim, às vezes está também, né? Fala, nós vamos dar um jeito, vai passar. Lembra da primeira. Mas permeabilidade é o quê? Você colocar dentro da caixinha aquele problema. E não falar assim, minha vida tá ruim, tudo, porque eu terminei com meu namorado. Às vezes a pessoa fala, amor, você terminou com o namorado, mas tá com saúde, está com emprego. Você entende? Então, esse olhar, gente, ajuda muito. Tá? E o terceiro P, então, permanência, nada vai durar para sempre, vai passar. Segundo, permeabilidade, não é porque uma coisa está difícil, está tudo difícil. A terceira é personalização. Você não ficar se culpando. Por que eu fiz assim? Por que eu errei? Gente, a gente faz o que é possível naquele momento. A gente tem essa tendência de se culpar, se cobrar demais. Não. E se eu fiz daquele jeito, eu vou olhar para frente agora e eu vou fazer diferente. O importante é aprender, né? Sim. Aprender com erro. Então, esses 3 P's eu acho que são dicas bem legais para a gente lembrar nesses momentos difíceis. E a frase que eu queria te falar é uma frase que eu gosto muito, que é de uma meditação, tá? A última frase dessa meditação fala assim, nada terá valor se a coragem nos faltar. Tá? Eu não sei se vocês sabem, mas a palavra coragem vem de agir. Agir com o coração. E o corajoso não é que ele não tem medo, ele tem medo, mas ele tem atitude mesmo tendo medo. Que é o que eu falei, de você fazer o que tem que ser feito.
Então, eu acho que a minha frase é um mantra. Eu durmo e acordo falando, nada terá valor se a coragem me faltar. Eu acho que é uma frase bem resiliente, né? Que ela é bem forte, né? Sim, ela te E leva... assim, eu sou muito a pensar em ser corajoso, nesse sentido, Sim. né? E não se entregar, e não achar que... Porque a gente faz parte da vida tudo isso, né? Eu estou muito feliz de ter levado esse trabalho, de as pessoas falarem, nossa, Regina, eu comecei a pensar minha vida diferente, que eu acho que eu encontrei forças dentro de mim que eu não identificava, que eu acho que eu posso superar mais do que eu achava, que eu não preciso chegar ao ponto de ficar doente, nesse ponto que eu cheguei, né? Porque a gente fica, né, gente? Você sabe, a gente acaba doando. E todos os casos, né, que a gente sabe que acontece, né, das pessoas quererem perder a vida, muitas vezes tirar a própria vida, porque falta um sentido, né? A gente sempre tem que buscar um sentido maior, mesmo no momento difícil. Quando você para e fala, não perguntar por quê, mas para que eu estou passando por isso? Porque o porquê limita, por quê? Mas para quê? O que eu tenho que aprender com isso? E com certeza, depois de um tempo, você vai olhar e falar assim, entendi, agora eu entendi, eu aprendi. Gente, além dessas dicas, a Regina tem uma página também que ela sempre posta conteúdo e com dicas e frases sempre valiosas. Qual que é o Instagram, Regina? O Instagram se chama o arroba, né, Resiliência e Saúde. Tinha que chamar resiliência, né, gente? Tem que ter 6, 7. Mas é um tema apaixonante. Gente, outra coisa que eu sugiro para o pessoal, tem vários cursos, a internet, né, tem muita coisa que não é boa de autoconhecimento, tá? Sim. Tem muita coisa, eu falo, tem que selecionar bem. Mas também tem vários cursos legais, tá, que te ajudam nessa questão do autoconhecimento. Tá? Tem um agora mesmo que vai ter, que é um neurocientista da Unifesp, ele chama Pedro Calabres. E vai ter uma jornada de autoconhecimento gratuita, agora em outubro. Só põe lá Pedro Calabres e super fala disso, tá? De você se conhecer, das armadilhas do cérebro que a gente tem. Então, tem muito conteúdo legal que nem é caro, tá? Assim, que nem precisa ser um curso caro. Esse, por exemplo, eu às vezes posto muita coisa também ligada, às vezes não, sempre, né? Minha página é voltada para isso. Para as pessoas poderem se conhecer melhor e enfrentar o que a gente tiver que enfrentar, né? Com força, coragem, fé. Exato. Regina, muito, muito obrigado por ceder o seu tempo para nos ajudar a sermos mais resilientes, a ajudar a gente a saber aonde é o ponto para a gente se conhecer e passar por fases difíceis e por essa grande fase difícil que está todo mundo passando, que é a pandemia. Uhum. Gente, eu que agradeço, viu, gente? Muito a abertura, né, desse espaço. Eu espero que tenha ajudado cada um das pessoas, né, cada um dos seus ouvintes, e que eu tenha ajudado, pelo menos, a parar e pensar, falar, olha, eu posso ser mais resiliente. Eu tenho certeza que todos podem. Obrigada por nos ajudar a transformar a gente, né? Foram dicas para a gente se transformar. E eu acho que muita gente, quem vai assistir o vídeo, vai acompanhar, às vezes não acompanhou ao vivo, vai poder tirar várias lições disso. E eu acho que esse é o seu intuito, né? Fazer as pessoas refletirem sobre quem são. Quem são e terem mais qualidade de vida, né? Ser mais feliz, porque, o que eu penso muito é assim, por que tem tanta farmácia? Por que tantas pessoas adoecem? Por que as pessoas adoecem tanto? E a gente pode ter qualidade de vida, ser mais feliz, ter mais equilíbrio, não precisa chegar ao extremo, né? Que a gente está vendo que as pessoas chegam, né? E é fazer esse trabalhinho diário, é um trabalhinho diário de formiguinha que tem grandes resultados. Tá bom? Muito obrigada, viu, Geise, pelo convite de vocês, da Rádio Ativa. Fiquei muito feliz. Eu que agradeço, Regina. Um beijo. Vamos, em outra oportunidade, a gente abrange outros assuntos, outros temas. E seja sempre bem-vindo aqui. Tá bom, muito obrigada, viu? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.